Fala pessoal, bom, eu ia fazer o vídeo de acabamento, né, o próximo agora, mas vai ficar para o próximo ainda. Quero mostrar para vocês o seguinte, aproveitar aqui, ó, para mostrar, esse seria um zigrinado comumzinho, né, sem ser o diamantado, ó. Só para mostrar a diferença para o outro, ó, diamantado, que eu acho, né, bem mais bonito. E assim o comumzinho, que as duas opções você pode fazer, né, além do xadrez ou só as piramidezinhas, sem formar esse xadrez, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Esse é um segundo modo de você fazer o diamantado, que é nessa parte agora que a gente vai começar. Vocês podem observar que, diferente do outro lado que eu fiz, as linhas aqui eu cortei mais suave. Vocês podem ver que elas não estão muito profundas quando eu multipliquei as linhas, né? Igual eu fiz do outro lado. Acabei fazendo, lógico, mais rápido, tá? E o jeito tradicional eu aprendi sozinho. Todas as informações que eu estou passando para vocês aqui, até o momento, foi tudo que eu aprendi sozinho. Esse jeito tradicional é que eu aprendi com outros cuteleiros, mas eu já havia feito o meu modo, né? Que para fazer o diamantado eu aprofundava as linhas múltiplas, bastante com a ferramenta de multiplicar as linhas, né? E aí depois vinha direto com a de 90 graus para fazer o diamante, né? Então eu tinha que passar, como vocês viram no outro vídeo, 2 a 3 vezes em cada linha que eu estava multiplicando. A ferramenta de multiplicar as linhas, tá? Então nesse caso aqui eu passei só uma vez, então foi bem mais rápido de estar fazendo, tá? Só que, como ela ainda está rasa, agora o jeito tradicional de se fazer é, primeiramente, antes da de 90 graus, você passar a de 60, tá? A de 60 graus, você vai passar em todas as linhas para aprofundar, tá? Elas, e aí você depois vem com a de 90 graus para dar o acabamento e finalizar o diamantado. Beleza, pessoal? Então, nesse lado a gente vai fazer dessa forma, tá? Independente dos dois modos, o interessante é que você chegue nesse resultado. Você tem que chegar nesse resultado, independente do modo que você for fazer, tá? Então agora, nesse lado aqui, eu vou fazer com a ferramenta de 60 graus primeiro, tá? Não vou filmar aqui, porque vocês já sabem como é que é o processo, eu vou passar linha por linha. Depois que eu terminar com a de 60, eu vou voltar com o vídeo, só para mostrar para vocês como ficou, antes de eu passar de 90. E depois que eu passar de 90, eu mostro para vocês também para ver como é que ficou, tá? Beleza, pessoal? Aí, pessoal, nesse segundo método, já terminei de passar a ferramenta de 60 graus em ambas as direções, tá? Em todas as linhas. Vocês podem ver que o topo, como chamam aí no exterior, né, tá top flat ainda, né? Tá chato ainda. As piramidezinhas ainda não foram formadas. Agora a gente vai vir com a ferramenta de 90 graus para fazer esse serviço. Terminar, né? Dar o acabamento e formar as piramidezinhas pontiagudas, tá? Então vou terminar aqui e já volto aí com a finalização. Em minha opinião sobre os dois métodos. Bom, pessoal, como vocês podem ver, tá quase, né? Já passei a ferramenta de 90, após a de 60, passei a de 90 graus nesse sentido aqui, né? Agora falta passar nesse sentido, tá? E um detalhezinho que eu acho que eu já avisei antes, eu não sei, tá? É o seguinte: quando você passar, independente se você está multiplicando as linhas ou se você está trabalhando com a de 60 depois e a de 90 depois, tá? Toda vez que você fizer numa direção, quando você for fazer na outra, a ferramenta vai cortar mais fácil. É aquilo que eu atentei a vocês, tá? Sobre fazer a mesma profundidade nos dois sentidos, senão os triângulozinhos vão ficar diferentes. Ó, um exemplo aqui, como eu passei só numa direção, nessa aqui, né? Ó, vocês podem ver que eles não estão no mesmo formato, porque nesse sentido, né, o aprofundamento foi maior do que nesse sentido. Agora eu vou fazer nesse sentido para igualar, entendeu? Então só atentem a isso. Quando você for fazer no segundo sentido, tá, a ferramenta vai cortar mais fácil porque ela já tem aquela cavidade das linhas do outro sentido, tá? Então você vai ter que trabalhar menos, beleza? Então vamos terminar aqui para mostrar o resultado. Bom, pessoal, finalizado com a ferramenta 90 graus dos dois lados. Como vocês podem ver, chegamos no resultado esperado,
que é esse aqui, né? Os diamantezinhos formando uma pirâmide no seu topo, da base para o seu topo, ó. Assim como do outro lado. Então aqui a gente utilizou uma técnica diferente, né? Um processo diferente, na verdade, né? E o que eu quero passar para vocês, como eu tinha dito, tudo que eu tinha aprendido, que eu estou ensinando para vocês, eu aprendi sozinho. Assisti um vídeo gringo, né, antes de eu começar, para ver como é que era, as ferramentas que os caras utilizavam, né, primeira ferramenta, segunda ferramenta, coisa e tal. Esse processo que a gente fez aqui agora, depois das linhas, duplicar todas as linhas nos dois sentidos, antes de utilizar de 90 graus, utilizar de 60 e não precisar aprofundar as linhas que você vai duplicar, que você vai formar primeiro, né? Não precisar aprofundar tanto, eu desconhecia. Para mim, que era daquela forma que foi feito, né? Então, um amigo meu me chamou para falar, né, sobre essa técnica tradicional. Ambas chegamos no mesmo resultado, tá? Porém, feito dessa forma, com a ferramenta de 60 graus antes, para fazer o efeito diamantado, né? Antes de passar de 90, eu achei mais fácil. Né? Mais fácil, e eu acho que é um pouquinho mais rápido. Por quê? Primeiro, quando você vai duplicar as linhas, eu não precisei aprofundar tanto igual aprofundei desse lado, né? Que vocês viram que eu passava 2, 3 vezes na mesma linha para aprofundar com a de duplicar linhas, né? Então eu passei uma vez só, tá? Então foi mais rápido para duplicar as linhas nos dois sentidos. E quando eu fui passar de 90 graus, né? Eu passei mais rápido e menos vezes, para poder fazer o efeito diamantado, né? Olha só, que bacana, eu tô aqui para ensinar para vocês e através de um amigo meu aí que também faz esse trabalho, né? Me atentou a isso, eu acabei aprendendo também. Os próximos zigrinados agora que eu for fazer, eu vou fazer com a ferramenta de 60 graus para formar o efeito diamantado antes da de 90. Vai ser muito mais rápido e muito mais fácil. Eu não precisei... Porque quando eu faço... Como eu fiz dessa forma aqui, quando eu fui passar de 90 graus, tinha hora que eu tinha que dar uma retocada. Às vezes não ficava profundo o suficiente, eu tinha que passar mais de uma vez. Então eu acabei demorando um pouquinho mais. Nesse lado aqui que eu fiz do jeito tradicional, que eu acho, né, mais correto, foi muito melhor. Caramba, e acabei aprendendo junto com vocês agora, ó. Então é isso, pessoal. Agora a gente finalmente vai para o vídeo sobre acabamento, né? Vamos retirar esses arranhãozinhos desse lado aqui já foi retirado, tá? Que a gente escapou um pouquinho para fora. E vamos falar sobre os tipos de acabamento que a gente faz aqui, tingimento também, tá? Na parte do zigrinado, beleza? Então aguardem para o próximo vídeo aí.